Fala tricolores, estou chegando com mais uma notícia do São Paulo, então chega de enrolação, deixa o seu like e se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Cicinho vai falar real daqui a pouco, né? Você trouxe um presente? Já. É um presente, né, pra freguesia? Separei aqui, né? Para os meus eles eternos merecem, fregueses. eles merecem. O que diz aí, só no cartão? Para os meus eternos fregueses, o seu título é minha amizade. Desse sim para quem? Para freguesia. Pra freguesia. Sabe abrir, né? Eu não tenho amigo, pô. Olha a embalagem. Eu tô dando... O mano não tá acostumado a abrir esse presente. boi pra ele. Abriu, vamos ver aqui pra todo o Brasil poder acompanhar. Eu Uma vou me homenagem alçar do aqui, eu vou Cicinho pro pedir mano. a permissão Sim. aos diretores. Deixa mostra eu aqui pra fazer uma gente. leitura aqui. Pô, você lê em Vou bom fazer uma tom aí, leitura. sim, Leal. Eu não era muito É bom o pra ler, não. contrato de Eu fui só freguesia. eu completei Eu formei em medicina. Manda bala, médio. Contrato Doutor de Cicinho. freguesia, Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, contrato, número. Pô, Tem vários tem números código aqui, aí de não é, contrato, é. Pode ficar tranquilo que não é Pix, não é CNPJ. Mas, ó, são este Pix, né? documento declara a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista o mais novo freguês do São Paulo Futebol Clube. Após o baile no estádio Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como o quê? Como Morumbi. Morumbi. Mais Morumbi, conhecido, ó, verdade. no último dia 16/8. Então, esse certificado é válido em todo o território mundial por tempo indeterminado. Não é assim, não. Não é assim, não. Assinaturas aqui, menino. Mano, por favor, né? Hora de pagar peraí. a Pra bosta mim, pro aí. cheque, você não vai Eu entrar vou nessa assinar parada aqui, aí, não. obviamente, Cicinho. Eu não faço Né? Ó, Cicinho assinou a parte dele. Cicinho. Que Pelo amor de isso? Esse contrato vai Aqui ficar mais dois né, contos, você guardado toma um nos refrigerante. arquivos do SBT. Marcelinho Assina, assinar, tá louco? Ô, Marcelinho mano, tá por louco? favor, né? Faz... Multicampeão Vou pedir pros corintianos que estão hoje com Dá a o gente. dedo, dá o dedo. representarem. Dá o dedo. É ruim? Dá o dedo Aqui aí, é letrado, rapaz. chefe. A digital Marcelinho não serve, vai- é só pintar aqui, ó. Aqui é letrado. Aqui é letrado. Curso O superior. Marcelo não vai assinar. Aqui é letrado. Você recusa assinar. Como que eu vou assinar uma parada Não, dessa? eu tô jogando pro alto. Não Sim, pode... sem chances, Não tem Fred. como, né? Não dá. Aonde? Que é isso? Eu e Sheik não Gente. fazemos parte disso. Shake faz Gente, parte ó, disso. isso Não, daí- Faz parte, Sheik. Não, o Chico tem personalidade, rapaz. Por Tem isso que eu não bancou, vou assinar. pô. Exato. Assina aqui. Assina não. Não? Dá o dedinho, dá o dedinho. Assina não. gente, Quem tá que dedinho? Digital aqui, ó. Não vai lavar a mão depois, né? Aqui. Tá aqui, a digital do gente, Shake. ó. E por favor, Cicinho, coletar também a assinatura do Mano, que foi quem Mano, fez não, a aposta. o Mano né? é dos nossos, Isso é dos né? nossos, por fez a favor. aposta. Maurício Borges. Mas, ó, por exemplo, Foi uma represente. vergonha que o Corinthians passou. Mas como o Corinthians é freguês de São Paulo, sendo que vocês nunca ganharam em Itaquera? Inclusive levaram... Mas então, pera, pra tem a ilustrar ver esse de papo da Itaquera? conversa Meu rapidinho, irmão, nós Renatinho, estamos falando- diretor, coloca aí na tela pra Assina aí. galera do Brasil acompanhar os gols de São Paulo 2, Corinthians 0, enquanto o Mano assina os o contrato gols, de os freguesia. shows do São Paulo. O show, foi um Aí, grande ó. desempenho, né, Isso é mano? São personalidade aqui, ó, Passou o mano. trator Não, mesmo. São Paulo amassou o Corinthians. Tá assinado. A gente tá revendo o golaço do Wellington Rato. Olha o Maicon lá, a É a distância que ele marca. reposição o cara. errada, né? Ó, aqui. Assina aí, Marcelinho. E assinar Só aqui? digital, Marcelinho se velho. recusou. Vai, Sheik. Fora. Mas tudo bem, tudo bem. Eu Pô, acho os cara- que também, os cara- vamos isso- tratar bem nossos convidados. Marcelinho quer não estava em reconhecer. campo, não tem responsabilidade Esse sobre isso. cara não quer reconhecer. E mais, o Marcelinho, que não pipoca, não fica em cima do muro, ele hoje vai bancar aqui no palco do Arena SBT quem foi maior, quem são os grandes ídolos do Corinthians, e nessas horas é só pra quem é decisivo. Porque tem amigo na parada, tem que responder, não dá pra ficar em cima do muro, quem foi maior, daqui a pouquinho... Júlio Casares, tá indo aí pra sala de troféus nossa, hein, ó. Aonde? Opa, lá no Morumbi, né? Vamos colocar isso daqui. Acho que eu não vou colocar lá, não. É só a casa, é pra casa. Não, na minha casa tem um. Diretor, quer ouvir o Yuri Alberto já? O problema é a forma como o Corinthians perdeu. O Corinthians ele foi atropelado pelo São Paulo. E aí, se a gente analisar o que foi o primeiro tempo, passa também pela postura do técnico. O time em campo tem que responder pela postura covarde que teve, sim, mas e o Luxemburgo passivo e omisso no banco de reservas? Vendo o Corinthians ser atropelado em pleno Morumbi e ele inerte, sem fazer absolutamente nada. Ele já deveria ter mexido no time no primeiro tempo. Ele não é autor da frase, o medo de perder tira a vontade de ganhar? Por que ele já não mexeu no time? O Adson não estava bem, o meio-campo do Corinthians pesado. Por que ele não colocou já o Wesley para jogar? Por que ele já não tirou o Maicon ou o Fausto Vera para colocar o Moscardo? Para tentar correr atrás dos meios-campistas do São Paulo? Cara, o Rato, ele fez aquele gol no Corinthians, tá de brincadeira. Ele andou 30 metros sem o Maicon encostar no Você cara. sabe qual que é o animal que o Cássio mais tem medo? Qual? Rato. Rato. Ele decorou, pô. Verdade. O rato deitou. Porque o rato Ele tomou acabou gol com do ele. rato, do O Rato papagaio. acabou com ele. Eu vou te falar, o Corinthians não perdeu demais. Apesar do Cássio ter falhado na reposição de bola do primeiro gol do São Paulo, mas o Corinthians não perdeu demais porque o Cássio fez um milagre no chute do Lucas. Era pra ter virado 3-0 e talvez não voltasse nem pro segundo tempo. Começar com o São Paulo, que está vivendo um momento mágico.
É impressionante como a torcida abraçou esse time, a atmosfera que estava no Morumbi na quarta-feira. E aí a gente pega o final de semana e a gente está mostrando os lances do jogo contra o Botafogo. O que me parece é um São Paulo muito confiante, né, Pedrinho? Pronto para encarar qualquer desafio. E a chegada do Lucas é um diferencial enorme, né? Porque o Dodô tinha chamado a atenção sobre isso, do cara que chega no último terço. E além dos movimentos organizados, você tem algo diferente para entregar pela característica individual. Cara, o nível de intensidade dele, ele gira num nível acima dos outros, cara. O giro dele é muito mais acelerado. E isso, além de ser muito bom para o São Paulo, é uma leitura também para a gente do que a gente está falando de futebol brasileiro. E aí tem a questão do Rames Rodrigues, que eu não sei se ele tem essa rotatividade, esse giro do Lucas. Pensando num quarteto de Caleri, Luciano, Lucas e Rames, o Rames ele tem uma característica de um futebol 90-2000, né, aquele 10 clássico, né, com uma inteligência acima da média, e para a técnica dele prevalecer, já que ele não é um cara, por característica individual, de acelerar os movimentos, fisicamente ele tem que estar voando para que a técnica dele prevaleça. Ainda mais com 3 caras que podem entregar menos sem a bola. O Lucas entrega mais desse quarteto aí. Estou imaginando mais para frente o Rames de titular. O Luciano é um cara que se entrega, mas não tem a intensidade de mudança de comportamento rápido. Quando perde a bola, reage rápido. O Caleri também não. Então o Rames tem que estar voando para entrar nesse nível aí. Mas o Lucas eleva, cara. Um cara bom, o comportamento de um cara bom, ele vai elevando todo mundo que está do lado. E contagia em termos de intensidade. Você e o Dodô, a gente queria sempre meio habilidoso, time cheio de atacante, porque a gente queria ter volume ofensivo. Mas eu quero ouvir de uma zagueira, porque o torcedor são paulino está ansioso para ver os 4 em campo juntos. Com a bola, tem tudo para dar muito certo. Sem a bola, contra a LDU, que tem um pouco de altitude no Equador, contra um time muito rápido, eu, particularmente, acho difícil que os 4 comecem juntos. Também acho. Por conta da recomposição defensiva. Eu estou errado, Aline? Hoje é difícil. Eu acho que você desequilibra a outra fase de jogo, que é o defensivo. E tem uma coisa que a gente percebe muito, né? Que o Dorival gosta por exemplo, na escolha do Alisson, que é um jogador que entrega muito na questão tática, né, na recomposição. É um jogador que pouco é falado, pouco aparece. Tem torcedor até que não gosta muito dele, mas ele entrega muito na questão tática, né? O Nestor é outro jogador também, que entrega muito com e sem bola, marca o tempo inteiro. E acho que por ter esse outro lado, os jogadores que entregam na intensidade, que mordem o tempo inteiro, eu acho que acaba não prevalecendo o jogo completo, o jogo mais equilibrado do São Paulo. Então, eu acho bem difícil isso acontecer com essas 4 peças, assim, bem difícil. E é bom você ter uma carta na manga também para mudar. Você tem o Lucas, que consegue fazer esse armador, joga pelos lados do campo, e a gente vê essa troca acontecer. Michel Araújo, que joga por um lado ou joga pelo outro. Inicialmente começava do lado esquerdo, agora está pelo lado direito. O Luciano jogou como falso 9, né? O Rames também pode fazer essa função de falso 9, ou jogar como esse meia central ali, armador, ou pelos lados de campo. Então, o Dorival pode mexer nessa equipe do jeito que ele quiser. Ele ganha peça no banco também. Mas que vai desequilibrar hoje os 4, isso é indiscutível. Hoje não, né? Acho que até o restante da temporada é bem difícil. E o melhor jogo do São Paulo, que eu acredito que tenha sido contra o Corinthians, não tinha Rames e não tinha Luciano. É isso que eu ia falar. O jogo de quarta, que a gente fez o jogo, né? Eu tava conversando até com o Ricardinho. O Wellington Rato jogou pra caramba. O Nestor jogou pra caramba. O Alisson fez o que você falou, aquele papel mais tático. Esqueci de citar o Rato. E outra coisa, o São Paulo ideal, eu acho que tem Lucas e não Luciano. Lucas, Caleri, e aí se você tem o Rames fit, como você falou, em forma, eu acho que aí você consegue ter uma configuração de time com Rames, Lucas, Caleri, e aí você tem o Wellington Rato e Nestor, que jogaram muito bem. Então, acho que o Dorival tá de olho nisso. É como você falou, ganha opções. O Luciano é um bom jogador, eu gosto do Luciano. Mas no nível que o Lucas jogou perto do centroavante, eu acho que você não pode abrir mão de um cara desse. Acho que São Paulo tem um jogo complicado, mas tem como passar e tá jogando bola para isso. Arnaldo, o nosso companheiro aqui lá da Bahia falou que vai ser mole para o Flamengo, no brasileiro. São Paulo, no brasileiro não, na Copa do Brasil, na final contra o Flamengo. Mas no brasileiro, o São Paulo
perdeu 7 pontos em casa nos últimos 3 jogos. É o único time desse campeonato que ainda não venceu fora de casa. No Brasileiro já era, né? Em termos do quê? Em termos de G4. título, já era o quê? Faz muito tempo. Não, G4. E título é óbvio, né? Mas de G4. G4 também. Ou ir cada para a vez Libertadores mais... via Brasileiro, é isso que eu quero dizer. Exato. Você tem toda a razão. Aliás, é bem parecido com o ano passado, né? É aquilo, né, Tironi? Chegou naquele momento da temporada, a mesma situação da temporada passada, em que o São Paulo ainda está disputando 3 torneios. Então, ele tem que fazer algumas opções nessa maratona. É o único, né, dos 20 que está disputando 3 torneios. Por exemplo, São Paulo vai essa semana para o Equador, contra a LDU, jogar na altitude, aí vai direto de lá para Belo Horizonte, jogar com a América, entendeu? Aí tem os votos de volta da LDU, para depois jogar em casa contra o Curitiba e tal. Então, o São Paulo, em relação ao brasileiro, já desde o jogo com o Cuiabá, isso, hein? O São Paulo não joga com o time titular no brasileiro desde aquela partida contra o Santos, quando venceu. A última vitória do São Paulo no brasileiro foi com a equipe titular contra o Santos. Depois, desde então, não jogou com a equipe titular e não venceu. Então, é um preço que se paga. Nem acho que jogou mal. Acho que o São Paulo jogou bem contra o Flamengo com o time misto e jogou bem contra o Botafogo com o time misto, mas não venceu. Então, continuou ali estacionado no meio da tabela. Tanto, assim, as distâncias de G4 e Z4 são idênticas, ou praticamente idênticas nesse momento. Está ali no fio da navalha. Mas aí não tem como, né, Tironi? Como é que vai fazer? Não tem... Vai largar a final da Copa do Brasil? Não vai. A Sul-Americana, que é uma possibilidade, onde o time chegou à final do ano passado e ficou engasgado, também não vai largar. Então, os jogos do brasileiro, o time joga com alguns reservas. Agora tem um goleiro reserva, tem utilizado em algumas partidas do brasileiro. Eu acho que o desafio do São Paulo é conseguir somar pontos com esse time alternativo, que começou a ter jogadores, né? Então, contra o Botafogo, começou com o Rames Rodrigues, entrou o Lucas, depois entrou o Caleri, vamos combinar que começa a ter jogadores no time alternativo capazes de ganhar pontos. Não está sendo fácil isso. E acho que a mobilização, acho que isso que o Juca falou, né? A mobilização do clube, da torcida, nos mata-matas, por conta do jejum de títulos, é outra. Não que a torcida não compareça no brasileiro. Imagine essa situação. O São Paulo está jogando nem contra o rebaixamento ainda no campeonato brasileiro e nem pelas primeiras posições. E ainda assim leva 50 mil torcedores no estádio, mesmo sabendo que não vai o time titular, tá? Então a torcida, mas a mobilização é outra. Aí eu tô com o Juca. Mobilização pelo mata-mata, a fome do time, tal, o vigor, tudo mais, é um pouco diferente. E em relação à final, ainda falta bastante tempo. Ainda vai ter o sorteio de mando de campo. O Flamengo tem tempo. O Flamengo, como eu falei na semana passada, agora depois de jogar com o Curitiba, tem 3 jogos do Brasileiro no Rio de Janeiro, não vai sair do Rio de Janeiro. Tem tempo para treinar, para se ajustar e chegar com o elenco que tem como o favorito à conquista, porque até por conta de estar acostumado às decisões recentemente, coisa que o São Paulo não está ainda. O São Paulo está começando a disputar finais agora, recentemente. Não vence uma final desde o jogo com o Palmeiras, lá, sem torcida lá atrás. Então, são outras circunstâncias, serão outras circunstâncias lá no dia 16 ou 17 de setembro, quando tiver a final da Copa do Brasil, a primeira partida. Então, quase que eles estão em raias diferentes no brasileiro. O Flamengo não está mais na competição sul-americana, eles vão se cruzar lá na frente, daqui a um tempo. Bom torcedor do Tricolor, o que você achou disso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Aí fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Tricolor, se inscreve para não perder.